A gente lá no morrinho só cheio dessas ruas aqui. Me iludi. Estou sentindo vontade de desviver e que isso é uma agonia completa. 3 horas numa fila pra tirar foto, gente. Ah, tem que ter muita paciência. R$15 os churros. Misericórdia, caro demais. No dia que ela resolveu ir conhecer o Jalapão, choveu, ficou queimando de barro, deu tudo errado. Saudade de material entendeu? Essa porra cansa para um Eu nunca mais faço trilha na minha vida. Será que estamos viajando porque realmente queremos conhecer o mundo ou apenas porque queremos seguir o hype da rede social? Todo mundo já passou por isso pelo menos uma vez, acreditando no que a expectativa prometia, mas a realidade não entregou foi nada, principalmente nas viagens. É só a gente entrar nas redes sociais e ver aquelas pessoas felizes, praias lindas, comidas incríveis e logo queremos viver aquela experiência também. Aí pensamos que é uma coisa, chegando lá não é nada daquilo. E lugares que só são bonitos pela internet. Recentemente, a Baía Bioluminescente ficou muito famosa por causa desses vídeos que a galera posta com muito filtro. Mas e se eu te falar que, na verdade, ela é assim? Santorini, na Grécia. Lindo, né? Expectativa e realidade. Olha isso, parece o centro de São Paulo. Já a praia de vidro na Califórnia parece mágica, né? Mas se diminuir um pouquinho a saturação do vídeo, na realidade, a praia é assim. Esse é um dos lugares que eu visitaria no Egito, o Oásis de Siwa. Mas é sempre bom pesquisar antes, porque na verdade a cor real dele é assim. A Fontana di Trevi é um dos lugares mais visitados de Roma, ou seja, ela está o tempo inteiro lotada. Casa da Árvore em Bali. Super romântico, né? Não, você vai pagar para dormir num barraco. E já os Lençóis Maranhenses, você precisa escolher o dia certo. Mas me fala aqui, um lugar que você foi achando que era lindo, quando chegou lá, era bem diferente da foto. Vendo isso, a gente acaba se perguntando por que tem certos destinos que são incríveis na internet, mas decepcionantes ao vivo. É claro que existem muitos lugares que são como nos vídeos que as pessoas mostram, e a experiência de cada um é individual. Só que nem todo mundo mostra os perrengues, as filas intermináveis, as cobranças surpresas e os preços abusivos. As redes sociais influenciam muito nas nossas escolhas, só que nem sempre elas mostram e vendem a realidade. Hoje nós vamos ver e reagir a alguns vídeos e rir um pouco também, para poder entender por que certos destinos parecem incríveis na internet, mas nem sempre entregam isso na vida real. Será que nós estamos viajando pensando na experiência ou só seguindo o hype das redes sociais, das fotos perfeitas e dos vídeos que todo mundo posta? Antes de tudo, esse vídeo não é para te desmotivar a viajar ou dizer que esses lugares são ruins. É sempre muito bom viajar, conhecer lugares diferentes, realizar um sonho e viver novas experiências. A ideia desse vídeo é só pra gente poder olhar com mais consciência para as coisas que a internet mostra e as coisas que ela também não mostra. As pessoas às vezes pensam que tudo é perfeito, só porque tá todo mundo acostumado a ver as coisas no Instagram, no Pinterest, sem problema nenhum, defeito zero. Só que na vida real nem sempre é assim. Ainda mais que a maioria das pessoas trabalha o ano inteiro e só conseguem fazer uma viagem nas férias, ou então fazer um passeio no final de semana porque é o único dia que ela tem pra descansar. E aí a pessoa resolve viajar para aquele lugar hypado que tá todo mundo falando que é muito bom. E ela pensa que vai chegar lá e encontrar isso daqui, só que na verdade ela acaba recebendo isso. Aí você vê esse vídeo e pensa assim, não é possível que é desse jeito 24 horas por dia. Será que não? Isso é o que a gente chama de marketing aspiracional. É quando criadores de conteúdo e a indústria, elas constroem um desejo tão grande pela experiência que elas não vendem a passagem em si. Elas vendem aquela emoção de que você também pode viver a mesma coisa que todas essas pessoas estão vivendo. Elas vendem a história que você vai construir, a experiência que você vai viver e aqueles momentos que você vai guardar na sua vida, das lembranças que você teve naquele lugar que todo mundo diz que é muito bom. E hoje em dia as redes sociais, elas criam uma emoção tão grande com a experiência individual que acaba nos influenciando a viver aquele momento também. Que é torta mesmo, cara. Ai, que linda, olha. Qual que foi tua
Não, ele tá vendo ainda, calma. Eu não consigo nem falar, a emoção é muito grande conhecer a Rua Torta. E qual foi a sua experiência conhecendo a Rua Torta? A experiência foi ótima, eu sempre quis conhecer a Rua Torta. Eu não achava que seria tão bom assim. Meu coração ainda tá assim, acelerado. Esse vídeo ele viralizou muito no TikTok. Ele ficou tão emocionado em conhecer a Rua Torta que todo mundo ficou assim: será que é um lugar assim realmente muito incrível? E teve pessoas que acabaram meio que sendo influenciadas mesmo por causa desse vídeo. Só que nem todo mundo achou tão assim emocionante. Gente, chegando na Rua Torta, é o que eu mais queria ver aqui. Eu tô muito ansiosa e eu nem olhei ainda, deixei pra olhar junto com vocês, vem. Tem uma pessoa tocando. A gente tem que tirar foto aqui, ó, que pega uma torta. É uma rua normal, desenhada. Ó. Ô, gente, lá no Morrinho você cheio dessas ruas aqui. Não é desenhada. Parece que eu já me estressei com essa rua. Não achei graça não, você achou? Ludibriaram nós. Desenhou o chão, Denis. Ludibriou. Será que te ludibriou? Vamos embora, jovem. Me ludibri. O que eu achei mais engraçado foi o sorriso dela morrendo quando viu a Rua Torta. Era só mais uma rua, só que normal, assim, sinuosa. Não sei como é que é lá, né? Mas é a experiência de cada um, né? Então não tem como a gente falar assim se é bom ou se não é. Cada um vai falar o que achou do lugar. E por conta de várias pessoas estarem criando conteúdo, mostrando os lugares, viralizando, falando que é muito bom, acaba se criando um turismo em massa, onde todo mundo é movido pela expectativa. E essa superlotação nas cidades turísticas impacta não só os pontos mais visitados, mas também a vida dessas pessoas que moram nessas cidades, fazendo a prefeitura local tomar uma atitude. A Itália tem enfrentado um grande problema ultimamente: o combate ao turismo de massa. Cidades como Roma, Veneza e Florença, aqui na Itália, recebem milhões de visitantes todos os anos, e muitos deles concentrados nos mesmos pontos turísticos e nos mesmos horários, criando um efeito de superlotação que impacta não só o patrimônio histórico, mas também a vida de quem vive por aqui. Na Fontana di Trevi, por exemplo, as multidões são tantas que a prefeitura precisou criar regras de acesso, limitar o número de pessoas por vez e até cogitou cobrar entrada, o que não está em vigor por enquanto. E se engana você se pensa que isso só está acontecendo aqui na Itália, viu? Veneza passou a cobrar taxa de entrada para quem visita a cidade apenas por um dia, Amsterdã proibiu visitas em grupo ao bairro da Luz Vermelha e Dubrovnik, na Croácia, limitou o número de navios de cruzeiros que podem atracar por dia. O fato é que o turismo, que sempre foi símbolo de crescimento e conexão entre culturas, agora está em xeque. Será que essa forma de viajar ainda faz sentido? Será que o futuro do turismo precisa ser mais consciente, mais distribuído e menos pautado por modinhas e algoritmos? E como especialista em turismo e apresentador de um programa de viagens, eu me pergunto e convido vocês a refletirem também. Será que estamos viajando porque realmente queremos conhecer o mundo ou apenas porque queremos seguir o hype da rede social? E é fato mesmo que hoje em dia muita gente vai mais pelo hype das coisas, nem sabe se o lugar vai ser legal, às vezes não tá nem com tanta vontade assim de conhecer, mas tá todo mundo falando e comentando, então acaba que ela cria um desejo inconsciente por conta do hype. Quantas coisas que viralizaram ano passado, por exemplo, que tava todo mundo comprando, Labubu, Baby Reborn, Bob Goods, Morango do Amor, virou uma loucura na internet, mas é porque viralizou. Mas às vezes a pessoa assim nem queria muito, mas foi levada pela manada. E da mesma forma que uma pessoa pensa que ir para aquele lugar porque tá todo mundo falando que é muito bom, outras 1000 pessoas, milhares, pensaram a mesma coisa. Aí daí todo mundo se encontrou lá. E nós sabemos que o algoritmo ele entrega muito mais aqueles conteúdos que são extraordinários, que os conteúdos que são considerados normais têm poucas visualizações e dificilmente viraliza. Por isso que todo mundo vai para o mesmo lugar tirar a mesma foto. E viramos
sem perceber, replicadores de conteúdo e não viajantes. É claro que existem épocas do ano que tem lugares que estão mais vazios, tem poucas pessoas, baixa temporada, mas imagina, você já paga caro para ir para um lugar, enfrenta horas de voo, aí chega lá e encontra um lugar desse jeito. Estou sentindo vontade de desviver e que isso é uma agonia completa. E eu não sei o que fiz com alguém para me fazer sentar aqui e fazer isso. E eu simplesmente não acho isso legal. Eu particularmente odeio superlotação, muvuca. Ai, não gosto. Dá um nervoso ficar no meio de um monte de gente. E pra mim, pagar caro numa viagem e passar raiva é pior do que pagar caro em comida ruim. Eu não tô querendo dizer que não vale a pena você fazer uma viagem, mas é que com o ângulo certo, a edição bem feita, com filtro e com o horário certo, praticamente qualquer lugar parece entregar aquela experiência mágica. Sendo que na realidade o que você pode encontrar é fila, barulho, pessoas passando na sua frente, rua comum, superlotação. Às vezes a pessoa vai cedo para um lugar achando que vai estar vazio, que não vai ter ninguém e acaba encontrando isso. Você chegou no Cristo Redentor 8 horas pensando que estaria vazio. É aquilo que eu falei antes, as pessoas elas pensam igual. Ah, eu vou cedo porque vai estar vazio. Aí é você e mais 1000 pessoas que pensaram a mesma coisa e tá todo mundo no mesmo lugar. E não tem como a gente imaginar que o ponto turístico vai ser igual como o povo posta. Se é um lugar que todo mundo gosta de visitar, quase 99% de certeza que ele vai ficar sempre muito cheio. E o pior é quando a gente romantiza aquele lugar porque viu aquela foto linda, toda editada, aquele céu maravilhoso, super bem produzida a imagem e chega lá, não tem nada de extraordinário. Eu, depois de olhar por 10 segundos, o ponto turístico que eu romantizei a vida inteira. Tá bom, vambora. Assim, essa foi a experiência dela e tá tudo bem. Mas tem pessoas que vão nos lugares e não acham nada de extraordinário. Eu, particularmente, nunca fui no Cristo, não tenho, assim, tanta vontade de conhecer. Mas você já foi em algum desses pontos turísticos que a gente viu durante o vídeo? Me conta aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E esse negócio da gente romantizar o ponto turístico e chega na hora não tem nada demais, me lembra até uma vez que eu viajei para Arraial do Cabo. Isso foi em outubro de 2015, né? Mas para ir para lá, eu tive que ir pro Rio de Janeiro primeiro. E eu lembro que nessa época tava tendo uma promoção no Burger King, que era do Upper Halloween. Eu vou até deixar aqui na tela para você poder ver essa promoção. E era uma edição limitada. E eu sou o tipo de pessoa que adora uma edição limitada. Novo, edição limitada, pouco tempo, eu já fico, eu preciso experimentar. E como eu já ia passar no Rio de Janeiro mesmo, eu falei assim, eu vou aproveitar que eu vou passar no Rio para ir para Arraial do Cabo e vou no Burger King. Porque na época não tinha Burger King aqui na minha cidade. Aí eu fui toda na expectativa para experimentar o hambúrguer, porque nas imagens era todo aquele negócio bem feito, bonito pra caramba. Quando o hambúrguer chegou, eu olhei para ele e fiz uma cara assim, nossa, é só isso? Tá, né? Nada a ver com a imagem que eu vi na propaganda. Óbvio. Foi um negócio bom? Foi. Eu compraria de novo? Não. Não sei porque eu não dei sorte ou porque era daquele jeito, mas o hambúrguer tava com gosto de queimado. Mas eu comi mesmo assim, porque eu não ia jogar o negócio fora. Gastei dinheiro e vou comer, né? Fui toda na expectativa e a realidade foi completamente diferente do que eu imaginei. Justamente porque a imagem vende. As pessoas, elas compram pelos olhos, né? E falando nessa questão de que a imagem vende, quantas pessoas às vezes vão para um lugar pensando na foto? Porque viu o post de alguém que a imagem estava muito linda, tinha aquele nascer do sol muito bonito, aquela cor maravilhosa, não tinha ninguém na imagem, só ela, mesmo que ela teve que usar o apagar e apagar umas 2, 3 ou até umas 100 pessoas da imagem. O que vale é a foto perfeita, mesmo que isso custe você ficar umas 2 até 3 horas na fila para você conseguir isso. Eu que tive que esperar 3 horas para tirar uma foto na pedra do telégrafo. Para você ver que essa é a realidade que
quase ninguém mostra. Quando a gente vê essas fotos da Pedra do Telégrafo, é aquela imagem linda lá com o fundo do mar, né? E a pessoa fazendo pose, mas teve que ficar 3 horas numa fila para tirar foto, gente. Tem que ter muita paciência. Só que até o momento instagramável, quase ninguém fala sobre isso, que você tem que ficar 3 horas na fila para poder tirar uma foto. Não fala da revolta que você fica para você fazer a trilha também até chegar no lugar, porque parece que quando a gente tá vendo aquela foto linda e maravilhosa, não teve nenhum problema. Só que, infelizmente, vários perrengues podem acontecer no meio do caminho até a foto perfeita ser postada. Tô gravando essa merda porque depois eu vou ficar, saudade de uma trilha. Saudade de uma trilha é o entendeu? Essa porra cansa para um nunca mais faço trilha na minha vida. Merda. E isso, infelizmente, é algo que pode acontecer mesmo. Um momento que seria de alegria, de diversão, acabar se tornando um momento de ódio, por causa que às vezes a gente não imagina como que é até chegar naquele lugar. As pessoas geralmente elas não mostram isso. Claro que isso também é uma experiência que ela passou. E aí pode acontecer que ao invés da pessoa curtir o momento, vir aqueles pensamentos como: caramba, quando que isso vai acabar? Eu não aguento mais isso. Se arrependimento matasse. Aí fica a pergunta: a gente viaja pro lugar ou pra foto do lugar? Agora, esses próximos vídeos, eles não têm análise de tendência e nem de comportamento, não. É só pra gente poder rir um pouco, porque esses vídeos de expectativa e realidade são muito engraçados. Gente, 15 reais o churros. Misericórdia, caro demais. E antes da gente continuar, se você é novo ou nova por aqui e não me conhece ainda, eu me chamo Érica. Sou publicitária e também sou criadora de conteúdo. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. A pessoa vai cheia de expectativa pra relaxar numa praia fora do Brasil, aí chega lá é uma praia normal, só que pagando em dólar. Ou até no Brasil mesmo, naquele lugar onde as pessoas fazem aquela foto toda aesthetic, mas quando é a sua vez de ir, acontece isso. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got millions of free Shell Place holidays available, with 22 kilograms of baggage included. But now, with Jet2 holidays. É claro que nesse caso, tadinha, ela não deu sorte, né? No dia que ela resolveu ir conhecer o Jalapão, choveu, ficou aquele monte de barro, deu tudo errado. A expectativa dela foi de arrasta. É o famoso turismo de foto versus turismo de experiência. O primeiro mostra a expectativa, né? Tudo lindo, maravilhoso, perfeito, zero defeito. Já o segundo, a realidade não é tão legal assim. Ninguém conta que por trás daquela foto perfeita teve que ter muita paciência. E esses vídeos de expectativa e realidade, eles são muito engraçados, principalmente para quem assiste. Mas para quem tá vivendo o momento, mesmo que a pessoa leve na esportiva, uma hora o estresse aparece, não tem jeito. Ainda mais quando a gente faz uma viagem que a gente só quer descansar, se divertir, conhecer lugares diferentes, sem estresse e nem preocupação. Essas coisas realmente podem acontecer, né? De ter fila, do lugar não ser aquilo que a gente espera, e ainda mais quando nós vamos na expectativa do que as outras pessoas
mostram pra gente. Tem algumas pessoas que geralmente falam, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, não foi tão ruim assim, mas teve esses problemas. Mas a gente sabe que quando as pessoas postam na internet, no Instagram, fazem vídeo, etc e tal, elas sempre vão mostrar o melhor lado das coisas, não vão mostrar as coisas ruins. Mas isso não significa que a gente vai deixar de fazer as coisas, de viajar e de conhecer os lugares. Mas temos que ficar preparados. Pode ser que uma dessas coisas pode acabar acontecendo. Viajar, conhecer lugares novos é sempre muito bom. Por isso que sempre vale a pena a gente se perguntar se as nossas escolhas estão vindo do que realmente faz sentido para nós ou se estão vindo por causa do hype, da opinião dos outros, do que todo mundo tá postando. É o que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que nós devemos fazer as coisas que fazem sentido para nossa vida, independente se estão viralizando ou não, se as pessoas estão fazendo ou não. Fazer as coisas que você realmente quer fazer e não porque está sendo levado por uma tendência. Porque o mercado de turismo, assim como os outros mercados também, eles não vendem só o produto em si. Ele vende sentimento, experiências, história. Não é só a passagem, é a promessa do que você vai sentir quando estiver lá. E a verdade é que grande parte das nossas decisões não é totalmente racional. Elas passam pelo desejo, pela emoção e pela identificação. Mas quando o assunto é experiência, lazer e viagem, a emoção ela tem um peso muito maior. E por trás dessa magia toda, nem sempre aparecem os interesses, os recortes estratégicos, as coisas que ficam de fora da foto, do vídeo, do story, que no caso são os perrengues, as coisas que não dão certo e as decepções. Eu não tô querendo dizer assim, nossa, nunca mais eu vou fazer uma viagem porque tudo é enganação. Não é isso. Mas antes, vale se perguntar, eu tô indo porque eu realmente quero ou porque tá todo mundo falando sobre esse lugar? Eu estou indo pela experiência que eu quero viver ou pelo potencial da foto que eu vi na internet? Porque às vezes a gente escolhe um destino que nem combina tanto com a nossa vibe. Por exemplo, a pessoa gosta de natureza, silêncio, gosta de tranquilidade, não gosta de cidade cheia, de barulho e nem de aglomeração. E mesmo assim ela diz que o sonho dela é conhecer Nova York. E não que isso não seja uma experiência incrível. Pode ser sim, porque não tem nada de errado em querer viver algo diferente. Mas é muito válido pensar antes se isso é realmente um desejo seu, se é uma vontade sua mesmo conhecer tal lugar, ou se esse desejo simplesmente foi construído com base nas coisas que você vê nas redes sociais, das pessoas postando naqueles lugares bonitos, chiques, fazendo as coisas que a gente geralmente vê nos filmes. Aí acaba que você fica vendo tanto aquilo que pensa, nossa, eu gostaria de viver isso também, sendo que talvez nem é algo que você queira tanto assim. É claro que mesmo a gente escolhendo às vezes um destino que combina muito mais com a nossa vibe, pode acontecer coisas que não vão ser tão legais, como a gente viu nesses vídeos. E nem toda experiência precisa ser instagramável para ser boa. Principalmente hoje em dia que a maioria das coisas são pensadas para render like, engajamento e viralizar. E sempre vai ser muito melhor viajar pelo que nós gostamos, pelo descanso, pela comida, pela diversão, pelo lazer e pela experiência. Não só pelas fotos que vão ser postadas, mas sim pelas lembranças que vão ser guardadas. Porque no final, os melhores momentos são aqueles que a gente nem lembra de filmar, só pensa em viver. Agora eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Você é do time das pessoas que gostam de fazer viagem, já pensando em todos os posts que vai ser feito, todas as fotos que você tirar, dos vídeos? Ou você é do time das pessoas que viaja só mesmo pela experiência, para poder descansar, viver aquele momento e nem liga para poder postar nada nas redes sociais? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar com alguém que você conhece que está querendo fazer uma viagem porque viu todo mundo fazendo e está sendo influenciado pelas redes sociais. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos.